meu nome é Ana Macedo e eu quero te contar um pouquinho da minha história. Lá em 2016 eu entrei no concurso público porque eu precisava ter segurança financeira. Eu achava que a estabilidade do concurso público era o que eu precisava naquele momento. Então eu fiz um concurso, na verdade o que apareceu, e eu fui trabalhar como educadora infantil. E desde o primeiro dia naquele concurso, eu olhava para aquele lugar, para aquelas pessoas e pensava, nossa, nada a ver comigo esse lugar. E eu fazia faculdade de letras na época e o plano era, termino a faculdade, exonero do concurso e vou dar aula de português. Mas quem disse que eu conseguia fazer isso? De jeito nenhum, porque a estabilidade do concurso público me amarrava naquele lugar. E passou um ano, passou 2, passou 3, e lá estava eu, fazendo uma coisa que não me deixava feliz e me sentindo extremamente presa naquele lugar. Até que um dia chegou a pandemia veio causando e devastando a vida de um monte de gente. E devido a vários problemas, eu acabei ficando doente, não necessariamente da Covid, mas eu tinha um problema no intestino e ele se agravou muito devido a toda a pressão psicológica daquele momento. E como a gente estava trabalhando remoto, a escola estava colocando muita pressão e eu buguei. Aí eu fiquei doente, fiquei 15 dias no hospital e passei a tomar uma medicação que baixava a minha imunidade a ponto de eu não poder sair de casa. Nem por causa da Covid, mas por causa de qualquer coisa. Eu pegava tudo que você imaginasse. E aí, lá fiquei eu de atestado por 2 anos. Nesse período de atestado, eu comecei a fazer revisão de texto, que era uma coisa que eu já fazia antes, mas era só meio que quando vinha. E eu peguei firme na revisão de texto. Nesse período eu também casei, e o meu marido é uma pessoa extremamente empreendedora. Eu, como era funcionária pública, não entendia bulhufas de empreendedorismo, nada mesmo. Eu tive que aprender tudo. E eu tinha muito medo. Medo de deixar a estabilidade do serviço público, medo de empreender e não saber fazer direito, medo do que fazer. Revisão de texto é um negócio tão focadinho, tem que ser um de cada vez. Como é que eu ia ganhar dinheiro fazendo isso? Era muito medo junto. Mas, como eu te falei, ele era empreendedor, então ele tinha um plano. E nesse plano nasceu a Você Autor, assessoria editorial. A Você Autor é uma empresa que ajuda pessoas a escreverem os seus livros. Eu ouço a história da pessoa e desenvolvi um método meio que sozinha, digamos assim, com a experiência, conversando com um, conversando com outro, desenvolvi um método para ajudar pessoas a escreverem seus livros. Então hoje eu ouço a história da pessoa, eu roteirizo para ela escreve o livro dela com o meu apoio, com a minha ajuda, e depois eu faço toda a edição, lançamento e apoio ela na sua vida como autor de livros. Hoje eu faço uma coisa que eu realmente amo. E sem pensar 2 vezes eu fui lá e exonerei o concurso. Disse tchau para tudo aquilo. E hoje, quando eu vejo de onde eu saí, onde eu tô, eu sinto muito orgulho da minha trajetória. Eu sinto muito orgulho da pessoa que eu me formei. E eu sinto muita gratidão pelo meu marido ter visto em mim um potencial que eu mesma não via e ter me ajudado a vencer esse medo tão grande que eu sei que muita gente tem. Então, o meu recado para você, se você quer empreender, mas tem medo, não precisa ter medo. Quando você encontrar uma coisa que faz o seu coração pulsar, que tem a ver com você de verdade, o medo é uma coisa que você deve fazer com medo mesmo. Não é uma questão de deixar de ter medo, é uma questão de ter certeza e fazer mesmo com medo. A Você Autor agora também é franquia. O mais legal é que agora já é um processo validado, então você não precisa inventar nada como eu tive que criar. A Você Autor, ela é uma franquia de assessoria editorial. Então, se você quer sair, talvez no serviço público, daquela situação que eu estava, no negócio que você não via sentido de ser, ou então um CLT que tá lá, tá triste, mas tá preso e quer empreender, a Você Autor agora, como sendo uma franquia, também é para você. E eu te convido, venha nos conhecer melhor. Obrigada!